O realismo e naturalismo são movimentos literários. Para deixar bem explicado, os movimentos literários representam um grupo ou conjunto de escritores e obras de diferentes épocas e períodos da história. Voltando ao assunto, o realismo e naturalismo surgiram na Europa lá pelos anos de 1800, como uma oposição ao romantismo. Bom, de modo geral, ambos movimentos podem ser resumidos em um único conceito: a representação realista da sociedade. Agora vocês entenderam por que era uma oposição ao romantismo? Então, o romantismo produzia histórias de mundos idealizados, com personagens sentimentais, heróicos e inspiradores para a época. Logo, o realismo e naturalismo buscavam personagens reais, com problemas do dia a dia, como uma representação realista da sociedade. É importante frisar que, apesar disso, o realismo e o naturalismo são diferentes. Segundo o site Enciclopédia Significados, o realismo é uma vertente literária que se concentra em retratar a vida e o dia a dia da pessoa comum. Enquanto isso, apesar do naturalismo também retratar a vida dos indivíduos, coloca um aspecto científico à peça literária, dando mais ênfase nas influências da vida humana. O realismo liderava com assuntos que descreviam o cotidiano das pessoas comuns, sendo uma espécie de relato dos acontecimentos cotidianos das classes média e baixa. Por outro lado, o naturalismo se concentrava em tópicos mais sombrios, que envolviam a vida do homem comum. Esses tópicos incluíam prostituição, violência, corrupção, vício e outros tópicos. Eu vou citar um pouco sobre os principais autores e obras naturalistas. No caso são Raul Pompeia, Aloysio Azevedo e Adolfo Caminha. Aloysio Azevedo escreveu crônicas e peças teatrais, mas sua principal obra é O Mulato, considerada o primeiro romance naturalista brasileiro. Raul Pompeia conta com sua obra, que é o romance naturalista O Ateneu. Já Adolfo Caminha conta com seu livro, que é um romance chamado Bom Crioulo. E agora eu vou citar alguns autores e suas respectivas obras do realismo, tanto na Europa e tanto no Brasil. Começando pelo Gustave Flaubert, que foi o fundador e principal representante do realismo francês. Sua obra mais conhecida é o romance Madame Bovary, que inaugurou a estética realista. Algumas de suas principais obras são Paixão e Virtude, Memórias de um Louco, Madame Bovary, vamos falar, A Educação Sentimental. Madame Bovary é o romance mais conhecido de Flaubert. A obra inaugurou o realismo na França, e sua publicação foi acompanhada pelo escândalo causado pela censura que ela recebeu e que levou ao processo judicial contra o seu autor. Partindo para Portugal, Eçá de Queiroz foi o principal romantista do realismo português, que além de escritor era diplomata. E sua obra mais famosa é O Crime de Padre Amaro. Charles Dickens, Fyodor Dostoiévski, George Eliot e Henry James são outros grandes nomes do realismo europeu. E chegando aqui no Brasil, Machado de Assis é o único escritor brasileiro de fato realista, já que, no final do século XIX, a maioria dos escritores nacionais preferiram se juntar ao naturalismo. No entanto, os dois estilos apresentam semelhanças, pois ambos são antirromânticos, privilegiam a razão e fazem crítica sociopolítica. Machado de Assis é considerado um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. Sua obra marca a inovação do romance e apresenta técnicas apuradas de conto e crônica. Nasceu no Rio de Janeiro, de origem humilde, atuou como funcionário público e também trabalhou como tipógrafo e revisor em uma editora, onde começou a publicar seus escritos no periódico Correio Mercantil. Em 1869, se casou com Carolina Xavier, mulher portuguesa que inspirou a obra Memorial de Aires. Lançou diversas obras, sendo Memórias Póstumas de Brás Cubas a primeira que marcou o início do realismo no Brasil. Algumas de suas principais obras são Quincas Borba, Dom Casmurro, Esau e Jacó e Memorial de Aires. Uma curiosidade de Machado de Assis foi que ele é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. O movimento realista teve início em um momento de intensas transformações e contradições tanto na forma de pensar quanto na sociedade em si. Na época acontecia a segunda revolução industrial, que fez com que acontecesse um salto tecnológico
propiciando diversas descobertas e invenções que modificaram a maneira como os cidadãos viviam. E foi nessa época que foram criadas as teorias de Charles Darwin. Teoria essa que passava a ideia de que os seres vivos passam por um processo de seleção natural, que determina as espécies que sobrevivem e as que são extintas. Mas isso acabou se estendendo para as dimensões das relações humanas. É o chamado darwinismo social. Outra teoria que estava presente nesse período era o determinismo científico, que entendia que o comportamento humano é determinado pelas condições do meio. Outro pensamento preconceituoso a serviço da estratificação social. E claro, o positivismo, fundado por Auguste Comte, também teve grande influência nas obras do realismo. Tratava-se de uma concepção de mundo científica que defendia que a única maneira de se chegar à verdade era por meio da investigação científica, de forma que o progresso, ideal maior dos positivistas, só viria por meio da ciência. A obra que iniciou de fato esse movimento literário foi a obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Já em Portugal, entende-se que o movimento tem início em 1865, com a questão Coimbra, que começa com um prefácio do romântico Feliciano de Castilho, criticando ativamente a nova tendência literária que aparecia na poesia de Ântero de Quental. Para ele, a nova geração carecia de bom senso e de bom gosto. Ântero de Quental, por sua vez, respondeu-lhe uma carta aberta, em defesa da liberdade de expressão e de existência da nova escola. Isso acabou gerando uma intensa batalha no final, e Ântero venceu essa disputa. A questão Coimbra apareceu em páginas e páginas da imprensa portuguesa, funcionando como um divisor de águas da literatura, pois o realismo tornou-se também a tendência estética vencedora a partir de então. Olá, eu sou o Paulo e vou falar um pouco sobre o contexto histórico do naturalismo na Europa e em Portugal. Começando pela Europa. O naturalismo floresceu na Europa durante a segunda metade do século XIX, entre 1870 e 1890. Sua ascensão foi impulsionada por diversos fatores, como o avanço científico. As descobertas do Charles Darwin, como a teoria da evolução das espécies e a seleção natural, tiveram um impacto profundo na sociedade. A ciência passou a ser vista como a chave para a compreensão do mundo, incluindo o comportamento humano. Outro fator foi o positivismo. Sim, a filosofia positivista de Auguste Comte defendia a superioridade do conhecimento científico e da observação empírica. Essa visão influenciou os escritores naturalistas que buscavam retratar a realidade de forma objetiva e imparcial. Outro fator foi o realismo. O realismo, o movimento literário que precedeu ao naturalismo, já havia iniciado a crítica à sociedade burguesa e à hipocrisia social. O naturalismo aprofundou essa crítica, utilizando uma abordagem mais científica e determinista. Agora eu vou falar sobre o contexto histórico em Portugal. Em Portugal, o naturalismo se manifesta a partir de 1875, com a publicação de O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. O contexto histórico português apresenta similaridades com o europeu, mas também possui características próprias, como a crise social e política. Portugal vivia um período de grande instabilidade social e política. A monarquia estava em declínio e a sociedade era marcada por desigualdades sociais e pobreza. Outro foi o atraso econômico. Portugal era um país atrasado economicamente, com a forte presença de agricultura e do latifúndio. A industrialização era incipiente e concentrada em algumas regiões. Outro fator foi a influência da literatura francesa. A literatura francesa, especialmente a obra de Émile Zola, teve grande influência no desenvolvimento do naturalismo português. Concluindo, o contexto histórico do naturalismo foi marcado por grandes transformações sociais, políticas e econômicas. O progresso científico e a filosofia positivista influenciaram a forma como os autores naturalistas viam o mundo. A crítica social do movimento contribuiu para a reflexão sobre os problemas sociais da época. Eu vou falar um pouco sobre as características do realismo e do naturalismo, e o que difere as duas. O realismo, ele apresenta um romance documental, que seria algo menos científico e mais pessoal. Já o naturalismo apresenta um romance experimental, que seria com aspectos científicos, ou seja, olhando para a sociedade e estudando seus comportamentos. O realismo apresenta também críticas à burguesia e análises psicológicas, enquanto o naturalismo apresenta a questão do zoomorfismo, que compara o comportamento humano com o de um animal. O realismo visa criticar classes dominantes e tem a presença de uma interpretação direta. Entretanto, o naturalismo mostra uma crítica às classes dominadas, possuindo, ao contrário do realismo, uma interpretação indireta.